Obrigado, igreja. Vocês estão contentes hoje, né? Amém. Também estou. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E foi muito bom ontem. Queria falar de ontem, foi muito bom, né? Ficamos até quase 11 horas aqui, adorando, orando. Foi muito especial, muitas pessoas receberam de Deus aqui. Então, se você quiser participar de um culto profético, cura e milagres, venha em setembro, né, 7 de setembro, primeiro sábado de setembro, vai ter de novo. Mas, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que já tem um tempo no meu coração. Espero que possa falar também, eu consiga transmitir aquilo que Deus tem colocado aqui dentro. Espero que você consiga entender, você consiga viver essa palavra que eu estou vivendo. E eu tenho percebido nesses últimos dias, e me fez refletir muito, e tem feito muito sentido para mim. Hoje nós vivemos numa sociedade, num mundo, onde esse mundo, ele tenta nos influenciar 24 horas por dia. Nos bombardeia 24 horas por dia, tentando nos influenciar, tentando dizer o que tu tem que ser, querendo dizer como é que tem que ser teu casamento, dizendo como é que tem que ser teus negócios, dizendo como é que tem que ser nossos relacionamentos com amigos, com família. Também quer influenciar na educação dos nossos filhos, no nosso jeito de ser e também no nosso jeito de viver. Se você parar para pensar, hoje a sociedade, eu digo o sistema, ele está 24 horas tentando te influenciar no teu jeito de ser, teu jeito de viver, nas tuas decisões. E hoje até temos a onda dos influencers digitais, né? Tem, né? Todo mundo quer ser influencer. Seguidores, para quê? Para cada vez mais influenciar mais. E as empresas começam a usar esses influencers para influenciar mais. Hoje até tive que rir, o Davi queria gravar um vídeo para ser youtuber. Eu disse, Davi, para, tá louco? O que tu quer ser youtuber, rapaz? Vai crescer. Né? E isso talvez você não percebe isso, mas isso hoje, na nossa juventude, no nosso dia a dia, isso está muito forte. Hoje eu vejo vários irmãos de vocês no Instagram, né? Facebook já está mais para os velhos, né? Agora Instagram, né? Agora é onda Instagram, todo mundo quer Instagram. E o pessoal está ganhando muito dinheiro, influenciando pessoas. Tem até, semana passada, eu vi uma reportagem, talvez você viu, tem um novo tipo Instagram, uma nova rede social, onde piazada, adolescente, estava levando adolescentes, meninas, a se cortar, a suicidar, a tomar realmente, tirar roupa, estupro virtual. Gente, a gente não se depara com isso, mas isso às vezes está acontecendo dentro da nossa casa. É muito sério o que está hoje, o mundo. Eu digo mundo que a gente é do mundo, né? A gente não consegue ser do mundo. Mas a sociedade hoje está vivendo. E isso está tentando nos influenciar. Influenciar a nossa casa, o nosso casamento, a tua vida. Os teus filhos estão sendo bombardeados, toda hora influenciados. E eu quero dizer que hoje, há uma geração que está construindo ou destruindo por meio de influência. Eu fico eu e a Dani conversamos muito em casa. Isso aqui influencia muito nossos filhos. A próxima geração. Ao mesmo tempo que isso aqui pode construir, isso aqui pode destruir. E às vezes a gente quer vencer só na oração. Ok? É importante, a oração tem um maior valor, mas a oração é a ação. Às vezes você precisa tirar isso aqui da mão deles, porque isso aqui é influência. Tem pessoas do mal,
Tem pessoas usadas por Satanás para destruir nossas famílias, para destruir a tua vida, a tua casa. Mas Anderson, o que isso tem a ver? O que tem a ver? O que tu quer trazer com isso hoje? Eu fiquei pensando, eu fiz uma conta de matemática por cima, tá? Não sou matemático, mas eu fiquei pensando, eu e você, nós temos contato com cultos, talvez células, talvez você vai 2 vezes no culto por semana, mais uma célula. Eu calculei que tu vai em torno de 2 horas em cada encontro. Então 6 horas por dia você está sendo influenciado de forma cristã. 6 horas por dia. Mas e esse resto que sobra? Com o que você está sendo influenciado? O que tua casa está sendo influenciado? 6 horas por dia tu está envolvido, para quem só vai um culto, talvez só 2 horas? Por semana, 7 dias por semana, 2 horas, 6 horas, talvez 4, menos. E eu calculei mais ou menos 8 horas você dorme por dia. Eu calculei que você tem 16 horas no dia aproveitados. E essas 16 horas você está sendo influenciado 7 dias por semana. Isso dá 106 horas por semana de influências de uma sociedade corrompida, uma sociedade que quer destruir teu casamento, uma sociedade que quer destruir teus filhos, uma sociedade que quer destruir você. E eu pergunto para você, e eu faço pergunta para mim: será que a gente consegue não ser influenciado por isso? Não há o que a gente fazer, mas há um posicionamento meu e teu. E eu quero começar a conversar com você sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, fala algo. Eu queria comentar com vocês hoje. Tiago, capítulo 1, 22 e 25. Não sei se tem como colocar no telão. Se não tiver, não tem problema. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, 22 ao 25. Está aqui no telão, se você quiser acompanhar. Olha o que Tiago fala à igreja. Tiago era o pastor, era discípulo de Jesus, que ficou cuidando da igreja de Jerusalém, pastoreando a igreja de Jerusalém. Ele fala às pessoas, né, aos cristãos, a cristãos de Jerusalém ali, da igreja, eles falam assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Porque aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu te pergunto, o que foi pregado há 3 cultos atrás, você que estava? Qual foi o tema? Talvez 1 ou 2 aqui dentro vai se lembrar. Há 1 mês atrás, no começo do ano, março, abril. O que você botou dessas palavras que você ouviu aqui em cima desse púlpito, o que você colocou em prática na tua vida, na tua família? Gente, eu me lembro da palavra da Mara, foi profética, né, Mara? A Mara está ali. Gente, que palavra essa mulher trouxe sobre família, sobre posicionamento. O que da palavra dela você que estava naquele culto colocou em prática na sua vida? E Tiago chama a nossa atenção para quê? Para dizer, gente, não apenas ouvem todo domingo aqui uma palavra, coloque em prática. Coloque em prática aquilo que vocês estão recebendo, que vocês estão comendo. Gente, tem um mundo que está bombardeando a tua vida. E você tem pouco tempo aqui, talvez você pouco lê a Bíblia, pouco ora. Como você vai sobreviver nesse mundo, dessa influência? E eu quero trazer para você, para hoje, para esse sentido, você precisa começar a realmente colocar em prática, começar a combater essa influência. E somente com a palavra,
somente vivendo aquilo que você aprende. E analisando sobre tudo isso, eu tenho uma conclusão hoje, que a sociedade hoje, ela quer destruir a principal coisa que nós cristãos temos. A sociedade hoje está procurando destruir a tua identidade. É o principal alvo de uma sociedade hoje, é influenciar a tua identidade, destruir a tua identidade. Anderson, o que tu quer falar com isso? E aí eu quero começar a entrar com você na palavra. O principal objetivo da sociedade hoje, desse sistema que está aí, é destruir a tua identidade. E se ele conseguir destruir a tua identidade, desconstruir isso, você não vai ser mais quem você é, quem te chamou. E eu comecei a pensar na Bíblia. Primeiro exemplo que eu trago para hoje, Daniel e seus amigos. Daniel na Bíblia era um jovem que foi levado escravo para a Babilônia. Se você depois quiser ver na Bíblia, ele foi levado escravo para a Babilônia. Babilônia naquela época era um lugar de tremenda idolatria, pecado, totalmente contra ao que Deus queria. A Babilônia era um lugar realmente totalmente fora do objetivo da visão de Deus. Então, Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Esses jovens que realmente eram hebreus, jovens tementes a Deus, foram colocados agora dentro dessa cidade, dessa nação Babilônia. E tu imagina jovens, agora numa nação estranha, num lugar estranho, tendo que viver dentro de uma cultura totalmente fora do que Deus queria. E a Bíblia diz que foram oferecidos, eles foram colocados dentro de um palácio da Babilônia, do rei, e o rei mandou oferecer a comida que ele comia para eles, ofereceu o melhor para eles. E a Bíblia diz que Daniel e seus amigos recusaram a comida do rei, porque era comida dedicada a deuses. Gente, Daniel e seus amigos tomaram a decisão de não serem influenciados para aquela cultura babilônica que estava ali, imperando. Decidiram manter fiéis à sua identidade. E Daniel, se você quiser abrir a Bíblia, Daniel 1, versículo 17. Daniel capítulo 1, versículo 17. Olha só o que Deus deu para esses jovens, por tomar essa posição. Daniel capítulo 1, versículo 17. Daniel capítulo 1, versículo 17. E a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Gente, Deus deu dons para esses jovens. Deus os coroou. Deus honrou a vida desses jovens. Por quê? Porque eles não se submeteram a uma influência da Babilônia. A cultura daquele lugar não fez diferença na vida deles. Eles se colocaram, se posicionaram contra. A Bíblia, depois, se a gente começar a ler mais para frente, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos de Daniel, não se dobraram frente à estátua do rei, e eles foram colocados dentro de uma fornalha. O que isso quer dizer para nós? Eu vou morrer, mas eu não vou me dobrar a essa cultura. Eu vou
honrar a minha identidade, que eu nasci. Eu carrego uma identidade real, uma identidade de Deus em mim. Sabe, tremendo isso. Homens que marcaram uma geração. Hoje nós temos aqui, escrito na Bíblia, a história desses homens. Por quê? Porque eles definiram o que eles são. Eles sabiam quem eles eram. Jovens, que talvez, muitos de nós hoje, talvez jovens, que a gente conhece, iam se dobrar, iam fazer qualquer coisa. Não iam perder a oportunidade de crescer dentro de um palácio. Não, mas eles decidiram, não, nós vamos manter fiel aquilo que nós recebemos. A nossa identidade vai estar aqui. Vamos morrer por ela. Gente, é tremendo isso. Quando a gente começa a perceber pessoas da Bíblia, talvez normais como nós, mas se posicionando para algo que ia ferir o coração de Deus. Davi, eu uso Davi como exemplo. Eu amo a história de Davi, amo a história de Davi. Até meu filho é Davi por causa disso, eu amo Davi. A história desse homem. Esse jovem, olha só o que aconteceu. 1 Samuel 16, versículo 14 ao 23, diz assim, ó, 1 Samuel, se você quer botar no telão lá, 1 Samuel 16. Samuel 16, 14 ao 23, diz assim: E o Senhor disse a Samuel, 14. É isso aí. E o Espírito do Senhor se retirou do rei Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. E um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, toca de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. E Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. E Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Gente, um jovem foi chamado para morar dentro do reinado, dentro da casa de Saul. Saul era o rei de Israel que tinha sido, nós lemos aqui, que tinha sido rejeitado, isso, me fugiu a palavra, rejeitado por Deus, porque ele tinha feito o sacrifício no lugar de Samuel. E Saul então convidou Davi para morar com ele. Sabe por quê? Porque Saul estava endemoniado. Saul ficava endemoniado. Esse espírito maligno, isso é um demônio, se apoderava de Saul. E alguém disse assim: olha, rei, existe um rapaz que toca harpa, e se ele tocar harpa, tu vai ser liberto. Então Saul manda chamar Davi, e Davi começa a morar com esse rei. Gente, tu imagina, tu morando dentro de uma casa onde havia desonra, uma casa onde o teu rei ficava endemoniado. Tu imagina esse lugar que Davi teve que começar a morar, um ambiente de desonra naquele lugar, um ambiente que havia naquela casa. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, então havia um ambiente totalmente desfavorável, um ambiente totalmente de rejeição, um ambiente de desonra, um ambiente maligno, de inferno.
E Davi pegava a sua harpinha. Se o Espírito de Deus se move em mim. Gente, a identidade de Davi não se corrompeu dentro de um lugar de demônio. Isso não influenciou Davi. Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era um adorador. E Davi foi colocado dentro desse lugar para expulsar o capeta de Saul. E Davi não se corrompeu naquele lugar. Davi sabia a sua identidade. Davi sabia o tempo que ele passou a sós com Deus, o tempo que ele estava lá no campo adorando a Deus, dizendo: grande, grande és tu, Senhor, tuas maravilhas são imensas. Gente, a identidade de Davi foi formada quando ele era pequeno. E isso não mudou Davi. Um rei endemoniado não mudou a vida de Davi. Ao contrário, Saul ficou tão irado uma época, porque começaram a dizer que Davi ia ser o rei, ele ficou tão indignado que ele começou a querer matar Davi. Mas o que acontecia? Davi sabia a sua identidade. A sua identidade era firme em Deus. Não importava se ele estava dentro de uma casa de um rei que era endemoniado, se havia um lugar, um ambiente de desonra. Amado, talvez você está vivendo numa casa de desonra. Talvez você está vivendo numa casa de endemoniado. Desculpe dizer isso, mas você não vai te mexer na tua identidade. Você vai ser lugar de bênção naquele lugar. A tua família vai ser lugar de bênção. Eu creio nisso, porque aqui tem palavra. Se a tua identidade está em Cristo, tu vai transformar o teu lugar, tu vai transformar a tua família, o teu trabalho. Eu creio nisso. Amado, tem uma cidade de 35 mil habitantes aqui, que precisam de gente que tenha a sua identidade firmada em Cristo. E você foi escolhido para isso, amado. Aleluia. Outro caso, a nação de Israel, quando Moisés tirou o povo do Egito, chegou até a terra prometida. Deus pediu algo para eles. Deus diz assim: vocês nunca adorem outro Deus. Vocês nunca adoram outro Deus. E vocês não deixam ser influenciados, aqui o versículo, nessa versão que eu falei, não deixam ser influenciados com aqueles que já vivem na terra que vocês vão tomar posse. Porque eles vão influenciar a vocês, eles vão oferecer sacrifícios, e vocês vão oferecer também junto com eles. E vocês vão oferecer as suas filhas para se prostituírem. Amado, antes de o povo entrar na terra prometida, Deus pediu: gente, não vendo a sua identidade, vocês são meu povo. Mas o que aconteceu? O povo entrou na terra prometida, começou a conquista e começou a se misturar. Começou a perder a sua identidade. Amado, eu te pergunto de novo: você está sendo influência ou você está sendo influenciado nesse mundo? Aonde está a tua identidade? Deus tinha uma identidade com aquele povo. Deus tinha aquele povo, a Bíblia diz que era a menina dos olhos de Deus. Deus tinha um pacto, uma aliança com aquele povo, uma identidade. Aquele povo tinha uma identidade com Deus. Mas quando ele começou a se misturar com outros povos, começou a perder a sua identidade. E Deus avisou: por favor, não façam isso. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que trouxe eles para dentro de novo. Restaurou a identidade de novo. A gente pode ver mais para o futuro. Vocês devem saber qual a sua identidade. Você vive para quê? Para influenciar ou para ser influenciado? E eu te pergunto hoje, Jesus falou algo sério para os seus discípulos. Mateus, se você puder abrir Mateus 5. Mateus capítulo 5. Versículo 13 em diante.
Mateus 5, versículo 13 em diante. Mateus 5. Mateus 5, versículo 13 em diante diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como vão restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na sua casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorificam o Pai de vocês que está no céu. Gente, perfeito o exemplo que Jesus trouxe. O que Jesus estava falando aqui sobre sal e sobre luz, sobre candeia? O que isso quer dizer, Anderson? Isso quer dizer influência. Amado, o sal está na comida. Tu vê o sal dentro da comida? Uma vez eu fiz comida, eu botei, quebrou o negócio, daí eu vi o sal, né? Mas, amado, o sal não se vê na comida. Esse copo aqui pode estar cheio de sal, misturado com a água, eu não vou ver o sal aqui dentro, mas se eu provar, eu vou sentir o sabor. E Jesus usou isso para nos comparar com a nossa influência. Amado, você está dentro dessa sociedade, dentro de pessoas que estão tentando destruir a tua família, tentando destruir teus filhos, e você está andando dentro dessa sociedade que está influenciando diabolicamente. E Jesus falou: vocês são sal, vocês vão dar sabor na sociedade. Por quê? Porque você tem a sua identidade. A sua identidade está em Cristo. A luz, tenta esconder a luz. Acenda uma vela dentro de um lugar escuro, você consegue esconder? Não consegue. A luz não consegue ser escondida. A luz, ela domina. Tu não tem como esconder, e Jesus usou isso. Você não tem como esconder a luz, você não tem como esconder uma cidade em cima do morro. Todo mundo vai ver, vai se enxergar. Amado, as pessoas vão ver a tua influência. A tua família vai ver a tua influência. O teu trabalho, as tuas amizades, os teus negócios. Você precisa salgar esse mundo. Amado, esse mundo precisa ser salgado. Esse mundo precisa sentir o sabor do sal. E o sabor do sal é eu e tu. É a tua família. É os teus filhos. Esse é o sabor que o mundo precisa sentir. Ele precisa sentir Cristo. Como é que Cristo vai? Como é que nós vamos influenciar? Como é que eles vão sentir esse sabor? É nós. E um dia eu ouvi um pregador falando: amado, nós temos que botar sal nesse mundo. Nós temos que salgar esse mundo. Amado, o mundo está te salgando ou você está salgando esse mundo? Você precisa tomar um posicionamento. Você não pode ser só ouvinte. Você tem que ser praticante daquilo que você escuta. A sua identidade tem que estar estabelecida em Deus. Você foi chamado para salgar esse mundo, para colocar luz nesse mundo, amado. Na tua família você é luz. Aleluia. As pessoas precisam ver o teu caráter. O que eles falam na rua de você? O que eles falam da tua família na rua? Eles precisam ver o perdão em você. Eles precisam ver o amor ao próximo em você. Eles precisam ver a tua vida de transformação. Eles precisam ver libertação e cura em você. Eles precisam ser contaminados, influenciados por isso, por nossa identidade. É isso que Jesus está falando. Quando Ele falou: vocês têm que ser o sal, vocês têm que entrar dentro da sociedade e fazer diferença. Influenciar essa sociedade. A gente só ouve: meu Deus do céu, está acontecendo tudo errado, está dando tudo errado, vai destruir. Amado, nós estamos aqui para transformar. Nós temos alguém que mora aqui dentro que transforma.
É isso que eu estou falando hoje à noite. Você precisa começar a pensar: eu estou influenciando ou sendo influenciado? A sua identidade é ser filho. Você carrega o DNA de Cristo, amado. Você carrega isso dentro de você. A gente não pode perder isso. Você é filho, você é filha. Você nasceu para exercer influências do seu Criador. Um filho, ele tem que te representar. O teu filho tem que te representar. E assim é Deus. Nós representamos um Deus, um Pai. E a nossa identidade está firmada em filiação e paternidade. Gente, é tremendo. Traga o filho pródigo para dentro dessa história que eu estou falando. O filho pródigo, o que ele fez? Ele vendeu a sua parte na herança. Ele disse: pai, eu quero sair, eu não quero mais, eu quero que tu me dê minha herança. Se tu pegar naquela história, Jesus falando naquele tempo, não podia na lei o pai vender a sua parte, não podia pedir a herança antes do pai morrer, não existia isso na lei. Então Jesus estava falando algo que era contrário à lei. Esse filho fez algo que não podia ser feito, de comprar, de vender a sua parte, não podia fazer isso, naquele tempo na lei. Mas Jesus usou isso para quê? Para falar que esse filho que quis sair de casa, ele vendeu a sua identidade, ele vendeu a sua identidade de filho. Quantos de nós estamos vendendo a nossa identidade de filho? Vocês estão me entendendo? A nossa identidade tem que estar firmada em Cristo. Você é filho, você é filha, você é propriedade. Não venda, não abra mão daquilo que Deus te deu. Você tem uma identidade de filho, de filha. Você não vai entregar para qualquer um isso, não. Você não vai abrir mão disso para qualquer coisa que acontece. Mas nós temos a nossa identidade em Cristo. E essa identidade vai influenciar esse mundo. Isso é tremendo, amado, isso é tremendo. O que foi a primeira tentação de Jesus? O que o diabo falou para Jesus? Se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus. A mesma lógica ele usa para nós hoje. A mesma coisa o diabo está usando para você hoje. Você realmente é filho? Você é filha? Você não tem como exercer uma influência de filho. Amado, ele quer destruir a tua identidade, porque ele sabe, se destruir a tua identidade de filho de Deus, ele vai destruir tua vida, tua família, os teus filhos, as pessoas que estão ligadas contigo. O diabo está usando a mesma lógica hoje na sociedade. Destruir a tua identidade. E o objetivo é: nós vamos influenciar ou ser influenciados? Romanos 12, versículo 2 diz algo muito profundo. Romanos 12. Se você puder botar ali no telão, mano. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem, se tornem. Outra versão diz não se tornem. A influência ao padrão, podemos usar a mesma expressão, ao padrão deste mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Aleluia, amado. Aleluia. Vocês foram chamados, amado, para não se amoldar, para não se tornar o padrão deste mundo. Amado, eu e tu fomos chamados para não se tornar o padrão deste mundo. Nós fomos chamados o quê? Para influenciar esse mundo com a nossa identidade. E nós vamos transformar isso por quê? Pela renovação da nossa mente. Para que a gente vai experimentar e a gente vai comprovar a boa, agradável
e perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. A tua identidade, amado, isso faz diferença hoje no mundo. A tua identidade em Cristo vai fazer diferença na tua família. A tua identidade em Cristo vai fazer diferença nos teus negócios, nas tuas amizades, no teu trabalho, na tua escola. Seja onde você caminha, seja onde você está. Muitos de nós estamos sendo influenciados pelo que os outros pensam e falam de nós. Quantas vezes você já deu o lugar para ouvir alguém criticar você? Alguém falar mal de você e você começa a querer ser aquilo. Isso começa a te moldar. O que falam para você? Mas o que Deus fala para você? O que Deus está falando para você nesses últimos dias, amado? O que Deus está falando? O que Deus está falando para os seus filhos hoje? Hoje eu te chamo posicionamento, amado. Oh, está forte aqui, amado. Eu te chamo posicionamento hoje. Talvez você já vendeu a tua identidade de filho, talvez você já negociou ela. Mas o pai está esperando de braços abertos, assim: vem, meu filho, eu vou restaurar a tua identidade. Eu vou te dar um novo caminho. Eu vou te dar uma nova esperança. Eu vou te fazer diferente, eu vou te dar uma nova identidade. Quero que você se coloque em pé, amado. Louvor, passa aqui para cima. Fecha teus olhos, amado. Deus está falando hoje para você. Qual a sua identidade? O quanto você tem negociado aquilo que Deus te deu? O que Deus está falando contigo nesses últimos dias? Você está influenciando? Ou você está sendo influenciado? Você está vivendo aquilo que a sociedade fala para você viver? Ou você está sendo diferente? Você está sendo sal dessa terra? Fecha teus olhos. Deixa o Senhor começar a falar contigo.